Olá, eu sou Sérgio Kaiser, sou professor adjunto de Medicina Interna da UERJ, Rio de Janeiro, e inicialmente gostaria de agradecer ao Departamento de Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia pelo convite para proferir uma aula à TV DHA. O assunto escolhido é uma atualização sobre hiperaldosteronismo primário, uma vez que uma série de novos conhecimentos foram incorporados à noção de hiperaldosteronismo, e eu gostaria exatamente de dividi-los com os senhores e senhoras. Eu vou começar, então, a compartilhar a minha tela e vou desabilitar o meu vídeo para que nós possamos, então, prestar a máxima atenção possível. Esses, em primeiro lugar, os meus conflitos de interesse, que não têm qualquer influência sobre esta apresentação. E eu quero começar apresentando um animal muito curioso. Esse é um peixe pulmonado africano, uma das 4 espécies de peixes pulmonados existentes no mundo. E uma delas, inclusive, na América do Sul. São dotados de guelras, mas também de um pulmão rudimentar que lhes permite respirar ar ambiente, especialmente em momentos como esse aí, de seca, onde eles podem se locomover, se enterrar na lama, respirando o ar ambiente, sobrevivendo durante vários meses, até a chegada da temporada de chuvas, quando então eles retornam ao meio aquático. Pois bem, este animal surgido há 300 milhões de anos atrás, muito antes dos dinossauros, foi a primeira espécie conhecida a secretar aldosterona, o que lhe permitiu sair de um meio ambiente líquido e sobreviver no ambiente terrestre, pobre em sódio. Portanto, a presença de um pulmão rudimentar faculta-lhe respirar ar ambiente, e a secreção de aldosterona lhe permite preservar a homeostase, retendo sódio e água e não desidratar. Aí vocês veem dois representantes da tribo Yanomami. Na década de 70, os Yanomamis viviam ainda bem isolados da civilização ocidental. Eis que os autores citados aqui nessa referência bibliográfica, aqui embaixo, decidem, então, realizar um estudo transversal comparando diversas variáveis clínicas e laboratoriais ligadas a controle de volemia e pressão arterial, como, por exemplo, excreção de sódio e potássio urinário, concentração de aldosterona sérica, comparando esses valores entre Yanomamis e amostras populacionais pertencentes a sociedades afluentes. E o que eles verificaram? Primeiramente, a excreção urinária de sódio. Reparem, quase nenhuma entre os Yanomamis, sódio em 24 horas, quando comparado à excreção de sódio em indivíduos em sociedades industrializadas. Por outro lado, a atividade plasmática da renina, significativamente maior entre os indígenas, parecendo refletir a resposta do organismo à vida num ambiente pobre em sódio, aí incluindo o modelo alimentar, muito diferente desse modelo que nós temos nas sociedades ocidentais. Dessa forma, seria possível reter o máximo possível desse eletrólito e preservar, então, a volemia. Em contrapartida, a excreção urinária de potássio era maior entre os Yanomamis do que entre os representantes de sociedades industrializadas, como reflexo de uma dieta rica em potássio e um maior intercâmbio de sódio por potássio no néfron distal. E o que acontecia com a aldosterona plasmática? Olha a excreção urinária em 24 horas nos Yanomamis e nos controles de sociedades afluentes. Muito maior nos Yanomamis. Ora, diremos então, os Yanomamis devem ter hipertensão arterial, fibrose miocárdica, tudo aquilo que a gente sabe na aldosterona que faz mal quando em excesso. Qual que? Não havia um só hipertenso entre os Yanomamis. E a pressão sistólica média era 100 milímetros de mercúrio e não se observava aumento da pressão arterial com o envelhecimento. Reparem a diferença significativa entre essas pressões arteriais. Normotensos com 120 e Yanomamis abaixo, em torno de 100 milímetros de mercúrio. Vamos começar a rever a fisiologia da coisa. Aqui nós temos um corte muito simpático
da glândula suprarrenal, com as suas diversas camadas, cada uma exercendo a sua função específica, secretora. Na zona glomerulosa, mineralocorticoides, na fasciculada, glicocorticoides, na reticulada, andrógenos suprarrenais, e ali no meião, não é? na medula, a área produtora de epinefrina. Muito bem. A secreção de aldosterona é fundamentalmente influenciada por angiotensina 2, que por sua vez provém da secreção de renina, e também pelos níveis plasmáticos de potássio. Hiperpotassemia é um fator estimulante da secreção de aldosterona. Então, vamos primeiro rever a fisiologia para entrarmos na fisiopatologia. Antes disso, outro elemento também importante no controle da secreção de aldosterona. Nós temos aí a hipófise, o ACTH e a produção de cortisol estimulada por ACTH. O cortisol tem uma meia-vida relativamente curta, mas ele é um poderoso estimulante do receptor de aldosterona na célula principal do néfron distal. Aqui vocês veem a célula principal, em amarelo é o lúmen com urina, e aqui em azul, deveria ser em vermelho, né, o sangue. Então, o cortisol, que às vezes é secretado em impulsos, em resposta a estresse, né, ele é um poderoso estimulante do receptor de mineralocorticoide. Mas o cortisol, ele é rapidamente inativado para a cortisona, e aí a sua influência diminui. Mas isso pode acontecer várias vezes ao longo do dia. Quando existe uma situação de depressão de volume intravascular ou depressão de sódio, o aparelho justaglomerular percebe essa chegada de sódio diminuída no néfron distal, ocorre produção de renina, angiotensina, que leva a uma maior reabsorção de sódio, íons cloro e bicarbonato, tanto no túbulo contornado proximal, como na alça de Henle e no túbulo distal. Quando esse eletrólito, essa concentração de eletrólito chega no túbulo coletor, existe aí então uma diminuição dessa chegada do sódio no túbulo coletor, mas mesmo assim é preciso reter mais sódio, é preciso poupar sódio, é preciso aumentar a volemia. E aí a renina, influenciando, né, a produção de aldosterona pela suprarrenal, atua sobre o receptor de mineralocorticoides, que abre os canais para a entrada de sódio no túbulo coletor. Por sua vez, a angiotensina bloqueia na célula principal o canal ROMK, que é responsável exatamente por conservar essa diferença, esse gradiente de potássio intracelular e a concentração de potássio no túbulo. E aí, abrindo-se esse canal, ocorre uma saída espontânea de potássio, porque é preciso manter o equilíbrio eletrolítico. Mas, gente, se sair muito potássio, acaba virando uma situação de hipopotassemia. Então, o organismo lança a mão de uma outra forma de equilíbrio iônico, entra potássio na célula, entra sódio na célula, sai potássio, mas também sai hidrogênio. E com isso, não sai tanto potássio quanto poderia sair e levar a uma situação oposta de hipopotassemia. Ok? Então, há aí uma situação totalmente de equilíbrio e o organismo consegue compensar essa hipovolemia ou essa hiponatremia, aumentando a sua avidez por sódio, trocando por potássio, mas também muito por íons de hidrogênio, de maneira a manter o equilíbrio iônico. Que outra situação fisiológica nós podemos encontrar no néfron? Ah, sim! Lembrando um outro detalhe. O cortisol, como eu mencionei, também estimula o receptor de mineralocorticoide e contribui para essa maior absorção de sódio. Muito bem. Outra situação fisiológica seria
hiperpotassemia, um aumento fisiológico, não patológico, um aumento fisiológico, né, na concentração de potássio plasmático, que vai resultar numa situação final de equilíbrio. Como? Supondo que esse indivíduo, ou esse paciente, enfim, esteja numa situação normovolêmica ou até de hipervolemia, enfim, não há secreção de angiotensina 2. O aparelho justaglomerular diz, não, renina, vamos parar. Então, não vamos produzir angiotensina. Com isso, há uma chegada maior de sódio no túbulo contornado distal e no túbulo coletor. O potássio plasmático aumentado, ele é capaz de estimular a suprarrenal a produzir aldosterona. Portanto, esse potássio em excesso, ele é trocado por sódio, porque o receptor de aldosterona leva o quê? A uma reabsorção aumentada de sódio. Mas esse sódio, ele tem que ser trocado por algum outro íon positivo, para manter o equilíbrio iônico. Quem sai? Sai o potássio. E com isso há uma tendência à restauração dos níveis séricos de potássio. Então, esse é um estímulo fisiológico. E a situação patológica? Na situação patológica, nós temos uma secreção de aldosterona que não deveria ocorrer. Como é isso? Supõe-se que há uma expansão do volume intravascular, portanto, renina e angiotensina não são produzidas. Se renina e angiotensina não são produzidas, chega mais sódio no túbulo contornado distal e no túbulo coletor. Ora, se está havendo uma produção inadequada de aldosterona, né, numa situação de hipervolemia onde ela não devia ocorrer, quando a renina cai, a aldosterona tem que cair, né? Entretanto, ela está lá sendo produzida, ou por um adenoma, ou por produção de aldosterona extra-suprarrenal. E aí começa a haver reabsorção desse sódio em excesso num ciclo vicioso. Além disso, nós não temos a angiotensina 2 diminuindo, não é, essa saída de potássio pelo seu gradiente natural. Então, entra sódio, mas sai potássio à vontade. Nas situações extremas, nós temos o quê? Hipopotassemia. Hipopotassemia que a gente não observa com frequência no hiperaldosteronismo primário. Então, temos como resultado dessa secreção inapropriada o quê? Expansão de volume, hipopotassemia, e como está saindo o íon positivo, alcalose metabólica. Isto é a expressão clássica daquilo que o Dr. Jerome Cohn descreveu como hiperaldosteronismo primário, o síndrome de Cohn, né? E que obrigatoriamente, a síndrome de Cohn tem que ter adenoma produtor de aldosterona. Né? Síndrome de Cohn caracteriza também a existência de um adenoma secretor. Mas a gente sabe que hiperaldosteronismo não é só adenoma. Pode ser hiperplasia bilateral e pode ser produção de aldosterona por outros tecidos, como, por exemplo, tecido adiposo. A gente vai discutir isso daqui a pouco. Hiperaldosteronismo até hoje é uma condição subdiagnosticada. E aqui é um estudo recente, outros estudos existiram, mas ele é muito interessante porque isto é um centro de atendimento primário, onde, ao invés de pacientes com suspeita de hiperaldosteronismo, apneia do sono, hipopotassemia em resposta diurética exagerada, hipertensão resistente, não. Os pacientes, 1.672 pacientes, todos fizeram triagem para o hiperaldosteronismo primário. Como é a triagem? Dosagem plasmática de aldosterona e de atividade plasmática da renina, ou até dosagem direta de renina. Então, aqueles pacientes que tivessem, né, relação aldosterona-renina alta, ou seja, apesar da renina estar baixa, a aldosterona está lá em cima, não é? E uma concentração de aldosterona acima de um ponto arbitrário, definido como 10 nanogramas por decilitro, eles iam, então, para um teste de supressão. Assim, dentre esses pacientes, eles encontram 232 indivíduos que vão a um teste de supressão com sobrecarga de sódio. Existem várias maneiras, dieta com excesso de sódio durante alguns dias. Aqui se prefere
a infusão de soro fisiológico. Eu vou discutir um pouquinho isso depois. Uma infusão durante 4 horas de soro fisiológico. Se eu estou dando sal e água, eu tenho que suprimir a secreção de aldosterona, porque cai renina, cai aldosterona. Né? Então, eles identificam 99 pacientes com aldosterona ainda um pouco elevada, acima de 5 nanogramas por decilitro. E aí faziam tomografia computadorizada de suprarrenais e dosagem seletiva de aldosterona de veias renais, o que é um processo complicadíssimo, muito difícil de ser executado. Só centros terciários muito desenvolvidos, muito especializados, conseguem fazer isso. Eu já vou logo avisando. E aí o que eles verificam? Uma prevalência de hiperaldosteronismo próximo de 6%, que é o que se vê na literatura, né? E, através de tomografia, verifica-se que a maior parte era hiperplasia bilateral de suprarrenais e uma minoria, 27%, adenoma. A gente sabe que em hipertensos resistentes, a prevalência de hiperaldosteronismo primário é maior, chega a 11% a 20% dos casos documentados. Então, quais seriam as indicações para triagem de hiperaldosteronismo? Porque, afinal de contas, é uma condição tão subdiagnosticada? Não há propriamente, digamos assim, falta de motivos para isso, porque, de fato, se tratam de procedimentos relativamente complexos que muitas vezes nem passam pela cabeça do clínico. Então, eu não vou citar aqui todas as indicações, mas as principais, a começar por qual? Hipertensão resistente, que é a mais clássica de todas. Né? Não vou aqui dizer quais são os critérios de identificação de hipertensão resistente. Né? O professor Aldi já deu aula sobre hipertensão resistente, está lá no canal, e todos esses critérios para definição de hipertensão resistente estão na aula dele. Hipertensão com hipopotassemia. É difícil a gente encontrar hiperaldosteronismo com hipopotassemia franca, mas ela também pode ser exageradamente induzida por diurético, e isso deve nos colocar uma pulga atrás da orelha. Hipertensão com massa suprarrenal identificada numa tomografia, por acaso, né? Um incidentaloma num paciente hipertenso, incidentaloma suprarrenal, aí já começa a se constituir uma indicação. Hipertensão, história familiar de hipertensão de recente início ou AVC antes do 40. Por quê? Está aqui a indicação seguinte: parente de primeiro grau de hipertensos que já tem diagnóstico de hiperaldo. Essas duas situações referem-se ao fato de que existem 3 ou 4 condições genéticas, né, de penetrância familiar associadas a hiperaldosteronismo primário. Então, isso envolve também um rastreamento familiar nessas duas condições. Né? A apneia obstrutiva do sono é uma outra indicação também para pesquisa de hiperaldosteronismo primário, para triagem. O curioso é o seguinte: eu comento que hiperaldosteronismo é subdiagnosticado. Nós temos elementos para comprovar isso. Por exemplo, nesse estudo, uma coorte de mais de 4.660 pacientes hipertensos resistentes, que tinham exames laboratoriais até 2 anos após o diagnóstico, qual foi a proporção de pacientes que se submeteram à triagem para hiperaldo? 2,1%. Em centros na Alemanha, nos Estados Unidos, não chega a 1% dos casos. E como nós vamos ver, tem muito mais hiperaldosteronismo do que a gente imagina. Por que seria importante, pelo menos nessas condições, a gente identificar hiperaldo? Porque já está demonstrado que aqueles pacientes que têm secreção inapropriada de aldosterona, né, diferente dos Yanomamis, que têm aldosterona fisiologicamente elevada, mas não têm hipertensão, os hipertensos com secreção inapropriada de aldosterona, eles têm mais chance de ter AVC, infarto, fibrilação atrial e hipertrofia ventricular esquerda no ecocardiograma. Então, é importante a gente identificar esses pacientes e tratá-los adequadamente. E em que se baseia esse processo de triagem? A gente quer identificar o hipertenso que tenha aldosterona plasmática elevada na presença de renina sérica baixa ou suprimida.
Ou então, uma atividade plasmática da renina reduzida, o que indicaria também renina suprimida. Porque existe a dosagem sérica de renina também. Uma vez identificados, esses pacientes teriam que ir um protocolo de supressão de fato da aldosterona. Perdão, aqui eu falei em supressão de renina, mas é supressão de ambos. Esses protocolos existem vários. Existe a dieta com sobrecarga de sódio por 5 dias, existe a infusão de soro fisiológico por 4 horas com o paciente em decúbito. Imagine a vontade do paciente urinar, né? Evidentemente, existem serviços especializados para isso. Inclusive, o paciente tem que ser vigiado, às vezes, porque ele fica louco para urinar, tem que urinar, às vezes, num patinho, ou se for uma mulher, numa comadre, enfim, né? Porque tem que ficar deitado, né? É importante repor o potássio, né? Porque esses pacientes eles não podem ser testados, né, em vigência de hipopotassemia, né, porque vai dar um resultado alterado. Existem protocolos com uso de glicocorticoides, que tem lá os seus problemas, né? E aí, é claro que dentro de um protocolo onde a gente está sobrecarregando de sódio o indivíduo, a aldosterona não pode estar alta, ela tem que estar suprimida. Se ela está elevada, hiperaldosteronismo altamente provável. A pergunta que a gente faz é o seguinte: que nível é esse? Porque esse nível ele é muito arbitrário. Estando este nível elevado, o paciente iria para a fase seguinte, que é a tomografia, para investigar a presença de adenoma ou hiperplasia suprarrenal. E aí, no caso, né, alguns serviços especializados fazem também lateralização, investigação de aldosterona em veia suprarrenal, o que é um negócio extremamente complexo, que é exatamente o que eu estou comentando aqui. É um procedimento bem difícil. Mais uma série de dificuldades, né? Método de coleta de sangue. O paciente tem que tese deambular primeiro, umas 2 horas antes, já está acordado, tem alguns cuidados posturais, né? Dependendo da medicação usada, imagina, o paciente está tomando IECA, está tomando BRA, está tomando diurético, tudo isso altera a renina, né? Então, a própria triagem já pode levar a falsos resultados. Idealmente, o paciente não pode estar tomando espironolactona, né? Porque vai alterar tudo, evidentemente, né? O limite inferior da detecção da renina. Isso aqui é um numerador, isso aqui é um denominador. A atividade plasmática da renina, alguns laboratórios consideram como 1. Eu não me lembro agora da unidade, perdão. Outros consideram como 0,6. Ora, se eu usar 0,6, eu estou inflando essa relação. Se eu usar 1, eu estou diminuindo essa relação. Então, depende também o quê? Do limite inferior que o laboratório está utilizando, né? Outro aspecto, nós estamos tirando um retrato da produção de aldosterona. A secreção de aldosterona ela não é estável, ela varia ao longo do dia e sofre uma influência forte do cortisol, porém de curta duração, ao longo do dia. Então, qual seria o melhor método para a gente dosar aldosterona? Mais uma complexidade. Dosagem de aldosterona urinária em 24 horas. Protocolos de pesquisa, vocês vão ver, já fizeram isso. Mas é um outro elemento também complicador, não é? Um método subsequente para a supressão de renina, né? A implementação é complexa. Dieta com sobrecarga, soro fisiológico, eu já dei um exemplo, né? Paciente em decúbito, ele tem dificuldade, vai ter que urinar, né? Em algum momento, 4 horas lá, levando soro fisiológico, mas existem serviços que fazem isso, sim. O ponto de corte da aldosterona, né? Ele é estabelecido de uma forma arbitrária. Então, se eu, por exemplo, estabeleço um ponto de corte de aldosterona depois da supressão em 12 ou em 10 microgramas, ou em 6, quem é que está certo? Será que se eu fiz uma supressão de sódio, 6 microgramas já não é demais? Reparem um estudo feito há 40 anos atrás. Esses pesquisadores, eles tinham pacientes com hiperaldosteronismo secundário diagnosticado, hipertensos primários ou essenciais e pacientes normais controle. E eles verificaram a excreção urinária de aldosterona em microgramas por decilitro. Hiperaldo primário. Todos eles com excreção urinária de aldosterona após teste de sobrecarga salina, excreção acima de 6 microgramas. Pacientes normais, controles, após sobrecarga salina, todos com aldosterona abaixo de 6 microgramas.
Parece um ponto de corte até interessante, não é? E os pacientes hipertensos primários essenciais, sem hiperaldosteronismo diagnosticado? Boa parte deles com secreção de aldosterona não suprimida, estudo de 40 anos atrás. E aí nós entramos num estudo muito interessante do grupo do Anand Vaidya, de Harvard, e eles fizeram uma coisa muito interessante, né? Um estudo transversal em amostras populacionais, 400 acadêmicos, né? Eles avaliavam a concentração de aldosterona urinária em 24 horas, em todos eles, após supressão da secreção de renina com sobrecarga de sódio, né? Então, tinha um grupo de normotensos, todos fazendo supressão, estágio 1, 115 pacientes, estágio 2, 203 pacientes, e pacientes com hipertensão resistente. Nesses, eles não podiam suspender tratamento, tinham apenas que modificar o tratamento de modo a minimizar falsos resultados. Os demais eram estudados sem tratamento, né, para não falsear resultados. Isso aqui é um gráfico chamado waterfall, gráfico em cascata, onde as concentrações de cada paciente são colocadas lado a lado, do menor para o maior. E essa linha tracejada é um ponto de corte estabelecido em 12 microgramas por decilitro da concentração urinária de aldosterona. O que a gente já vê aí? 11% dos normotensos têm secreção de aldosterona acima desse ponto de corte, com teste de supressão feito. Estágio 1, 15%. Estágio 2, 21%. Estágio 3, 22%. Interessante que se a gente baixar o ponto de corte, por exemplo, para 6, como naquele estudo de 40 anos atrás, a proporção de pacientes com secreção inapropriada de aldosterona é ainda maior. E não nos parece lógico? Gente, se ele teve a renina suprimida, como é que essa secreção de aldosterona urinária em 24 horas ainda está acima de 6 microgramas por decilitro? Parece alta, né? Reparem a curva de distribuição da aldosterona nesses 4 grupos de pacientes. À medida que o nível de hipertensão vai se tornando mais importante, essa curva vai se deslocando cada vez mais para uma assimetria no sentido de concentrações maiores de aldosterona urinária. E lembrando que isto tudo corrigido por uma série de fatores de confusão, inclusive peso corporal. E por que eu estou falando em peso corporal? Porque pode haver secreção de aldosterona pelo tecido adiposo. Isto poderia ajudar a explicar, inclusive, os resultados do estudo Pathway 2. Lembrando a vocês que foi um estudo de 12 meses de duração, foi um estudo que consagrou, um dos 2 estudos, né, que consagraram a aldosterona como 4ª droga em hipertensão resistente, o outro foi o REHOT brasileiro, né? Nesse estudo, os pacientes eles eram randomizados para 4 estratégias de tratamento, eles passavam pelas 4 estratégias, incluindo placebo, né? Supressão do sistema nervoso simpático, medicamentos anti-adrenérgicos e medicamentos anti-aldosterona, no caso, a espironolactona. O desfecho primário era o controle da pressão sistólica em casa, em automedida da pressão. E aqui, o ciclo, né? Depois de um run-in, o ciclo completo, aldosterona, espironolactona, bisoprolol, doxazocina, placebo. Eles passavam por todo esse ciclo, né, de maneira randômica, numa duração do estudo de 1 ano. A aldosterona foi a que mais, a espironolactona foi a que mais reduziu a pressão arterial sistólica, mas também os outros 2 fármacos reduziram a pressão sistólica em relação ao placebo. Mas o que eu queria mostrar? É que a atividade aqui em rosa, a redução da pressão arterial determinada pela espironolactona, ela foi tão mais intensa quanto mais baixa era a concentração de renina. Isso aqui é a curva de distribuição normal da renina nesses pacientes do estudo. Quanto mais baixa a renina, lembra? Hipertensão, low renin, hipertensão com renina baixa, maior a ação da espironolactona, sugerindo que talvez a existência de uma secreção independente de aldosterona. Essa secreção pode ocorrer de várias formas, né? O tecido adiposo,
ele produz fator liberador de mineralocorticoide. Então, é possível que pacientes com obesidade visceral, especialmente, possam ter produção independente de aldosterona, estimulando, né, as células principais, os receptores de mineralocorticoides, a reter mais sódio e, portanto, aumentar a volemia e ter hipertensão resistente. Também secreção de cortisol, como eu comentei. O cortisol, ele estimula o receptor de mineralocorticoide das células principais, do túbulo do nefrodistal. Repare que em microfotografia, essa relação íntima entre células gordurosas periadrenal, né, até que ponto isso poderia exercer também influência, né, esses fatores liberadores de mineralocorticoide sobre o receptor de mineralocorticoide do néfron distal. Então, eu gostaria de encerrar essa apresentação, né, discutindo uma proposta que foi feita justamente pelo Dr. Veidia, no sentido da gente expandir um pouquinho essa busca por hiperaldosteronismo, que hoje é tão pequena, tão pouco realizada. Uma vez que ele tem aquelas indicações clínicas suspeitas que eu mencionei anteriormente, não é? Haveria três possibilidades. Uma, que esse paciente teria uma triagem francamente positiva. Renina suprimida e uma aldosterona lá em cima, acima de 15 nanogramas por mililitro, no caso. Aldosterona sérica. Né? Retrato, como eu falei, retrato, não é aldosterona urinária. Esse poderia ter já o seu diagnóstico praticamente confirmado e ir para o exame de imagem e começar o tratamento. Ou poderia, eventualmente, também fazer um teste de supressão e acabar resultando, muito provavelmente, na mesma coisa, hiperaldosteronismo primário. Estes pacientes que tivessem aldosterona entre 10 e 15 nanogramas por decilitro, partimos do princípio, a renina foi suprimida, a renina está suprimida, está menor, está baixa na triagem, mas a aldosterona sérica está alta. Então, tem que ir para um teste de supressão. Tem que ter a confirmação. O teste de supressão poderia também ser realizado, e aí vem a novidade, não é? Sugerida pelo Veidia, mesmo com aldosterona não tão elevada, entre 6 a 10 miligramas por decilitro. Né? Mas tendo uma renina baixa, suprimida, vale a pena fazer teste de supressão neles também. Essa que seria a novidade, porque nós normalmente nos concentramos aqui nesse meião. Nesse caso, teste de supressão nesta situação de aldosterona mais elevada. Ela foi suprimida, mas nem tanto. Nem tanto. Isso talvez seja um hiperaldosteronismo leve, não clássico, terapia empírica com antagonista de mineralocorticoide, ou talvez fazer um exame de imagem, quem sabe. Vamos chegar lá. Ou não, a aldosterona foi intensamente suprimida. A sobrecarga de sódio parou a secreção de aldosterona. Então, esse paciente não tem hiperaldosteronismo. Tá? Mas poderia ser considerado, uma vez que ele tem renina baixa, aquele clássico modelo de hipertensão low renin, hipertensão do João Lara, que falava renina baixa. Esse paciente, como nós vimos no estudo Pathway, de que ele vai se beneficiar? Espironolactona, outro antagonista de mineralocorticoide. Alternativamente, este paciente aqui do meio, né, que seria um hiperaldosteronismo leve ou não clássico, poderia talvez ser considerado como hipertensão primária com renina baixa, e aí também ir para uma terapia empírica sem uma avaliação de imagem, poderia não ser valiosa do ponto de vista de custo-benefício. Ou poderia ir, né, para um teste de imagem com uma suspeita de hiperaldosteronismo. Né? Isso aí é uma questão realmente de decisão e avaliação risco-benefício, uma vez que eles vão se beneficiar, muito provavelmente, de antagonismo de mineralocorticoide. Lembrando que alguns pacientes são intolerantes, né, com o tempo, à espironolactona, e nós não temos no Brasil eplerenone. Eu vou parar o meu compartilhamento de tela e vou retornar à minha imagem. Essa apresentação está encerrada e eu
Como conclusão, nós podemos perceber que estamos diagnosticando pouco hiperaldosteronismo. Existe mais aldosteronismo do que nós supomos. A secreção de aldosterona, ela não é fixa, ela varia ao longo do dia. Nós ainda estamos em busca de um santo graal que possa ampliar a nossa capacidade de detectar com mais precisão hiperaldosteronismo, algum biomarcador. Eu disse santo graal, exatamente seria um biomarcador. Algum biomarcador que pudesse nos auxiliar, né, a ter mais certeza em quem deveria se submeter, por exemplo, a um teste de supressão, uma vez que há uma série de elementos de muita complexidade. Essa pergunta aí fica no ar, mas a mensagem é: lembrem-se do hiperaldosteronismo. Muito obrigado pela atenção.